Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de José, esse que é o nosso carpinteiro, e que nós possamos juntos fazermos uma boa leitura de tudo aquilo que será objeto na noite de hoje, das nossas apreciações. Nós, como fazemos comumente, acredito eu, às quartas-feiras, realizamos o estudo do Evangelho, não é isso? E nesse momento, nós estamos lá no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e nós hoje vamos dedicar aqui nossas atenções ao título do item 8, Desigualdade das Riquezas. Então, vamos entender primeiro como é esse capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Deus dispensa apresentações, né? Sabemos que é o nosso Pai, Criador de todas as coisas, inteligência maior de tudo aquilo que nós conhecemos e Criador de todo o nosso universo. E Mamon? Quem seria Mamon? Mamon também é um personagem? Mamon também tem uma relevância que se apresente de forma figurativa? Quem é esse Mamon? Mamon é uma unidade monetária que, em determinado momento, vigiu, vigorou, esteve ativo. Então, vamos incorporar Mamon na pessoa de uma moeda, uma unidade financeira. Então, traduzindo de forma mais vulgar, Mamon, dinheiro. Não há mais dúvida em quem seria Mamon, ou a sua significação, ou a sua relevância, né? Então, daí o título, não se pode servir a Deus e a Mamon. Por quê? Deus, Criador de todas as coisas, que passa para todos nós a todo momento a importância da humildade, a importância de sermos iguais, a importância de nos termos como irmãos, e a partir daí, nos reconhecermos iguais. Lei de amor. Cristo trouxe para a gente através do seu conceito maior, traduzindo aquilo que o Pai faz chegar até nós, e Ele é o maior porta-voz de todos os tempos do Pai, na condição de espírito mais elevado que esteve aqui entre nós, e Ele trouxe para a gente exatamente isso. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro na sua apresentação como Mamon. Por quê? Quando a gente fala em dinheiro, a gente, em princípio, nesse momento em que aqui nos encontramos, nessa condição de espíritos que ainda estão caminhando para um progresso, caminhando para uma maturidade espiritual, caminhando para todo esse processo de entendimento que nos fará não só espíritos de luz, mas também espíritos evoluídos. Nesse momento, a partir do momento em que nós queremos e nos direcionamos para essa unidade financeira ou monetária, que é o dinheiro, nós nos perdemos ainda. Nós ainda nos mostramos aqueles que somos detentores de conceitos menores no que se refere a sentimentos, no que se refere a interpretações, no que se refere a viciações. Então, quando nós entendemos não só a necessidade do dinheiro, a relevância do dinheiro, mas também a sua importância naquilo que traz para a gente conforto, traz para a gente um bem-estar, traz para a gente aquilo que é necessário para que nós possamos sobreviver, e sobreviver até de uma maneira digna, diria eu, né? Nós, na ideia, na intenção dessa captação, dessa comodidade, desse conforto, e tudo aquilo que esse vil metal, vamos tratar assim, traduz e traz para a gente ainda se perde. Muitos de nós, na busca desenfreada do ouro, e vocês já ouviram essa frase,
na busca do ouro, nós nos entregamos a vacilações, vacilações que eu digo, rateamos, nós ainda escorregamos, nós ainda cedemos espaço ao homem velho, e por conta disso nós realizamos aquilo que muitas das vezes nem gostaríamos mais de realizar, nem gostaríamos mais de fazer. Mas nesse momento, esse chamamento daquilo que esse vil metal propicia, proporciona, nós nos deixamos levar. Não é necessário eu dizer para vocês que nesse nosso processo evolutivo, nessa nossa caminhada rumo ao progresso, nós estamos ainda muito lá na base da pirâmide. Estamos talvez no primeiro degrau, por segundo, numa escadaria enorme, gigante. Nós estamos bem na base dessa pirâmide. Por que estamos na base dessa pirâmide? Porque somos aqueles que ainda somos infantes, digamos assim, infantes espiritualmente falando. Então, para vocês, não é novidade que nós ainda nos mostramos na infância espiritual. Nós estamos ainda em um processo de aprendizado que faz com que a gente, muitas das vezes, nem entendamos bem as coisas no seu conceito maior. Nós ainda não entendemos determinadas práticas, nós ainda não entendemos aquilo que o Evangelho traz para a gente. E o Evangelho é Cristo falando para nós. Na verdade, o que nós temos aqui, através de conceituações de entendimento, principalmente no que se refere a condições morais, nós estamos, nesse momento, nós estamos acessando. Nós, espíritos, num planeta de provas e expiações, estamos nesse processo de aprendizado. E a nossa condição ainda é muito pouca de entendimento, principalmente naquilo que se refere à prática. Então, hoje, vejam só vocês, nós valoramos muito mais o ter do que o ser. E por conta disso, a gente quer. Mas nem sempre a forma da obtenção é a forma acertada, é a forma ajustada. E aí a gente dá espaço para esse homem velho que ainda existe em nós, que ainda se mostra diante de inferioridades, de sentimentos menores, que nos conduzem a algumas práticas que são práticas que estão em desalinho com as leis divinas, com as leis naturais. E quando nós vemos, lá estamos nós, ainda praticando aquilo que não deveríamos mais estarmos afetos. A boa notícia é que ali na frente nós vamos superar esse momento por força da nossa caminhada. Né? Nós estamos caminhando. Ah, mas a passos lentos? Estamos caminhando. Eu prefiro colocar assim. Outro dia o companheiro estava falando assim, eu ouço sempre que nós somos espíritos imperfeitos. Eu preferia o termo espíritos em evolução. Achei muito bom essa colocação dele, achei interessante. Exato, ameniza. Vocês sabem que nós precisamos dessa amenização, né? Porque nós somos aqueles que apontamos o dedo para o companheiro, porque ainda está nesse processo de aprendizado, ainda está derrapando, escorregando aqui e ali. Mas quando se trata de nós, dos nossos, pessoas nossas queridas, amadas, o que a gente faz? De igual forma, a gente ameniza. Né? Ah, mas não foi bem assim, não foi dessa forma como eu quis dizer, eu acho que poderia ter um desconto aqui, ali, ou seja, a gente sempre espera do outro aquilo que nem sempre nós estamos prontos para fazer. O fato é que quando nós falamos aqui, não se pode servir a Deus e a Mamon, nós somos advertidos de que determinadas práticas, para nós, ainda é muito difícil do entendimento e principalmente da prática em si, da atuação em si.
Então, nós já ouvimos falar que o dinheiro desencaminha, que ele desvirtua, que ele faz aflorar em nós aqueles sentimentos que não são os melhores e nos faz, inclusive, pegar uma mão diferente daquele caminho que leva ao Pai, que leva a Deus. Por quê? Porque nós nos entusiasmamos. Nós ficamos tão alegres, vamos colocar assim, que quando a gente vê, a gente acaba desvirtuando o caminho. Mas o interessante disso é que é assim, vamos levar isso para a prática. Eu jogo na loteria, não é o meu caso. Eu não jogo porque eu não acredito mesmo que eu vou ganhar, então eu prefiro não jogar. Mas a maioria, as pessoas jogam, principalmente quando está bolão, acumulado e tudo mais, né? Então a gente tem lá quantias vultosas de dinheiro e todo mundo corre naquela direção buscando aquele objetivo. E aí um ou outro que é entrevistado fala assim, você jogou? Joguei. O que você vai fazer se você ganhar esse dinheiro todo aí? Ah, eu vou ajudar muita gente. Eu vou ajudar muita gente. Eu vou a instituições, vou dividir aqui, ali. Em resumo, eu quero ganhar, porque o meu propósito é a colaboração. O meu propósito é a solidariedade. O meu propósito é a fraternidade. Mesmo que a gente não use essas palavras, o fim é esse. Daquelas palavras, daquele discurso. Só que, quando a gente ganha, a gente fala, bom, deixa eu pensar com calma aqui, porque aquela pessoa que eu disse que eu ia ajudar, eu estou achando que essa pessoa não merece tanto assim, não. Afinal de contas, se ele está nessa situação, ou naquela situação, é porque ele não se empenhou tanto. Eu acho que se ele tivesse se empenhado um pouco mais, se dedicado um pouco mais, estudado um pouco mais, trabalhado um pouco mais, a situação dele não seria essa. Então, se eu der esse valor para ele, ou se eu dividir, ainda que fracionadamente, o meu prêmio, eu acho que eu estou premiando a inércia. Eu estou premiando a preguiça. Então, eu não vou fazer isso, não. Tá bom, mas aquela casa lá que você disse, mas aquela casa tem desvio de dinheiro. Lá tem um desvio de dinheiro que eu já soube que o dirigente, o diretor responsável lá pelaquela casa não é tão sério assim. Então, se eu ia dar 10x, agora eu vou dar X, 1x. Eu também já acho que o valor pode ser mal aproveitado. Então, eu prefiro não colaborar com o que está acontecendo lá. E a partir daí, nós começamos a justificar como fazemos sem ganhar. Como fazemos sem ganhar. Porque no processo de colaboração da nossa parte, eu não tenho dúvidas que aquilo que nós ajudamos, poderíamos ajudar mais. Aquilo que nós colaboramos, poderíamos colaborar mais. Não é uma crítica a ninguém, até porque eu me incluo nessa situação e falo a partir de mim mesmo. Mas, na verdade, tudo isso é motivo da gente pensar. E aí eu falo, não vou colaborar tanto assim, não. Por isso, por isso, por isso, por isso. Mas, vejam só, naquilo que Mamon traz para a gente, o que se dá? Eu me afasto de Deus. Eu me afasto dos conceitos básicos de Deus. Eu me afasto da colaboração. Eu me afasto da solidariedade. Eu me afasto do processo fraterno. Porque, poxa, eu vou acordar cedo, eu estou ajudando e ainda tenho que acordar cedo. Eu estou ajudando e ainda tenho que perder o meu final de semana para poder ajudar. Eu estou ajudando, vou levar a cesta básica, mas para isso eu tenho que estar lá entregando. Eu preciso ir lá mesmo. Olha só. Olha a gente se desvirtuando da finalidade primeiro, que é Deus. Isso é servir a Deus. Quando eu olho para vocês e me vejo nessa condição, também, vocês acham que eu estou sendo colaborativo
comigo? Eu estou buscando em mim um processo de redenção? Eu estou buscando ou barganhando com Deus, como a gente costuma fazer, para que eu não tenha o mesmo destino, para que ali na frente eu não tenha que passar por essa situação, e a partir daí Deus está vendo e vai me poupar disso, porque eu estou trabalhando. E isso é basicamente aquilo que nós alimentamos nas nossas essências, e a partir daí eu me vejo distanciado disso tudo. O que o nosso Pai pede? Que nos reconheçamos como irmãos. Nosso Pai pede que esse processo de colaboração não cesse. Nosso Pai pede que a gente se observe, principalmente aonde há necessidade, principalmente aonde há sofrimento, principalmente aonde há tristeza, lá estejamos nós. Existem alguns companheiros que têm institucionalizado nas suas tarefas, e algumas casas até fazem isso, a visita fraterna. Determinado dia, determinado horário, companheiros vão a determinados lugares, que pode ser hospitais, que pode ser instituições tanto para idosos como para crianças, e lá estamos nós trabalhando. Alguns companheiros até batem de porta em porta. Hoje mesmo, pela manhã, eu estava saindo, e aí um determinado companheiro chegou com mais duas senhoras, e aí fez um convite. Eu acho que ele era de uma igreja evangélica. E aí ele fez um convite, deixou lá um folderzinho para visitar, que ia ter lá um evento, mas que iria acontecer alguma situação, que iria lá angariar alguma coisa para fazer levar aí os recursos angariados em distribuição, né? E o companheiro estava lá já cedo, batendo de porta em porta, sem conhecer as pessoas. Ele estava lá simplesmente levando de si e batendo lá. Qual é a religião dele? Não sei. Isso importa? Não importa. O que importa é o trabalho que está sendo realizado em função daqueles que necessitam. Mas vejam só, na medida em que eu tenho recursos maiores para gastar, e outra coisa, nada contra aquele que detém recursos, porque vamos ver que se o pai fez chegar a eles esse determinado recurso, motivo há de existir que seja um motivo útil, né? Mas, em determinados casos, isso faz com que esses recursos nos voltem mais para situações voltadas ao lazer, afetas à distração, a não compromissos dessa ordem, como nós estamos aqui referindo. E quando a gente vê, nós estamos distanciados de tudo isso que leva ou que nos leva a determinados lugares, a determinadas situações, a determinados compromissos que fazem com que poderíamos estar atuando mais. Então, Jorge, o que você está falando aí? Que tem companheiros que têm muito recurso e esses companheiros não fazem o que poderiam fazer? Então, peraí, deixa eu entender. Porque Deus fez chegar a esses companheiros que não têm esses compromissos, Ele deu condições para esses companheiros. Isso não é injusto, não? A primeira pergunta que se faz é o seguinte: todo mundo aqui acredita em Deus, né? Sim ou não? Sim. Sim, mais forte. Sim. Ah, que bom. Muito bem. Alguém tem dúvida que esse pai é um pai de amor? Ninguém tem dúvida. Que ele é soberanamente justo? Alguém tem dúvida? E por que que ela tem muito e eu não tenho nada, ou tenho muito pouco? Isso é justiça? Dá pra gente... Então, dá para pensar mais nisso? Mas eu vou ficar só com a primeira parte então. Vocês foram na mosca. O pai é esse pai de amor. O pai é soberanamente justo. E esse pai é um pai que não erra.
Se estamos entendendo que Deus está distraído ou que fez chegar recursos aonde não deveria, a questão é nossa. Nós que temos que avaliar isso. Não temos nem que avaliar Deus, porque nem estamos prontos para isso. Imagina, nós avaliando Deus, né? Não estamos nem prontos para isso. Mas o fato é que essa realidade ela está estampada diante de nós. E aí cabe essa reflexão? Cabe a reflexão. Mas a primeira reflexão é aquela que não nos deve fugir o entendimento. Não existe injustiça em nenhuma situação que fomos colocados pelo Pai. Se esse companheiro que tem muito recurso está fazendo mau uso disso, a questão é dele. Se eu não tenho nenhum recurso e estou fazendo também mau uso disso, a questão é minha. Porque o detalhe é o seguinte, quando a gente chega aqui na Casa Espírita, a gente aprende uma máxima que nos dirige, nos direciona, que é assim, não existe nenhuma situação que seja casual. Não é isso? Não aprendemos isso? Então nós estamos diante da seguinte premissa. O acaso não existe. Então, eu não tenho muito recurso ou pouco recurso casualmente. Não é dessa forma. Não é assim. Nesse momento, eu posso ser detentor de muito recurso, e aí nós estamos falando de recurso financeiro, tá? Porque nós estamos falando de mamão. Eu posso ter muito recurso ou posso não ter nenhum recurso. A questão é essa. Mas vamos olhar essa questão por uma outra ótica também. Nesse momento, eu tenho muito recurso ou pouco recurso. Esse meu momento, essa minha existência é única? Não. Quer dizer o quê? Que eu já estive aqui outras vezes? Vou estar outras vezes? Olha só. Significa dizer que cada vez que eu estou aqui, eu posso ter uma condição diferente? Aí está a misericórdia do Pai. Aí está o Pai atuando sobre cada um de nós de forma que nos dê todo o entendimento para que nós continuemos crescendo, avançando, progredindo e prosperando a nível espiritual. Porque nesse momento, eu posso ser detentor desse que tem muito recurso. E a partir daí, mesmo diante de muitos recursos financeiramente falando, eu dou pouca importância para as necessidades. Eu estou afastado daquilo que poderia fazer com esse muito recurso que eu possuo, mas não faço. Na medida que eu deixo de fazer, eu estou na direção dessa lei divina, dessa lei natural. E vamos abrir um espaço aqui para a gente entender isso. Porque a gente pensa assim, leis divinas são as leis de Deus. Muito bem, leis de Deus. Mas essas leis divinas são só aquelas que quem as praticam na maior pureza ou na maior intensidade são os santos, Jesus Cristo, os anjos, ou seja, aqueles lá da primeira prateleira. Essas leis não servem para nós. Por quê? Eu não sou santo. Eu não sou Jesus. Como é que eu vou fazer isso? Como é que isso vai ser cobrado de mim? Então tá bom. Vem o Espiritismo e diz assim, olha, leis divinas e leis naturais é a mesmíssima coisa. Por que isso? Para a gente não ficar achando que aqueles que estão... Vamos usar um termo aqui que talvez nem seja tão apropriado assim. Afeto às leis divinas são só esses que estão numa condição melhor do que a minha. Eu, humano, de carne e osso, não sou santo, não sou anjo, não sou Jesus, não sou o Pai,
eu não vou conseguir nunca praticar essas leis divinas. Está certo isso? Não. Por quê? Porque o Cristo veio a nós e falou assim, olha, leis divinas e leis naturais são as mesmas. É a mesma coisa. Só que, quando fala assim, leis divinas, eu me vejo longe dessa prática. E quando fala leis naturais, eu falo, opa, aí já fiquei mais, né? Mais dentro da situação. Leis naturais, qualquer um de nós. Então, o Cristo fala leis naturais para que a gente fique mais próximo, para que a gente se sinta mais capaz, para que a gente se sinta mais possuidor e detentor daquilo que pode e deve ser realizado. Então, por conta disso, eu já afeto a esse entendimento, eu já tomado de tudo isso que é necessário para essas práticas, eu sei também que eu posso. Então, a partir do momento que eu estou aqui, que eu venho aqui e não faço aquilo que é natural, eu já estou me comprometendo com a lei. Eu posso ajudar você. Eu posso te dar a mão, eu posso te dar um abraço, eu posso ir com você a determinados lugares onde haja necessidade de uma companhia. Eu posso fazer isso, não posso? Posso. Isso é divino? Isso é divino? É claro que é. Porque isso é natural. A condição de ajudarmos uns aos outros, nós que somos irmãos, isso é natural. E a partir do momento que eu estou entregue e perceptível a essa situação, lá estou eu num processo de colaboração. Lá estou eu num processo de caminhada em direção a essa ascensão, inclusive a maturidade espiritual. Mas na medida em que eu me distancio de tudo isso, e eu dou espaço somente àquilo que vai me proporcionar alegria, prazer, lazer, esse bem-estar, que nada disso é condenável, vejam bem, nada disso é condenável. Isso faz parte. Mas se eu só me dedico a isso, aí não. Se os meus recursos são voltados para isso, aí não. E aí vocês podem perceber como existe uma coisa que alguns chamam de... Existe um outro termo que é para... A gente fala de inveja. Não tem outro termo, outra expressão? Você fala assim, fulano está com inveja, mas tem outro termo mais ameno. Não, pô, olho gordo não é mais... Aí você pegou pesado. Aí não. Tem um outro termo, daqui a pouco eu lembro. E isso faz com que a gente ache que, inclusive, nós somos alvo de uma perseguição por força daquilo que a gente tem. E aí eu não vou. Oi? Não é cobiça também não, mas poderia ser. Mas o que acontece? Eu não vou porque eu acho que vocês estão querendo o que é meu. Então eu não vou me dar, eu não vou me mostrar. E isso, inclusive, faz com que a gente se distancie. A gente vai dando passos para trás, até ficar escondido, até ficar isolado. Porque a gente acha que esse meu recurso pode ser objeto dessa cobiça, pode ser objeto de julgamentos. E aí, muitas das vezes é mesmo. Porque se hoje o fulano tem um recurso maior, a gente já começa a colocar um monte de defeito nele, já observaram? Só porque ele tem um recurso maior, ou acima da média, ou fora de um padrão, a gente já começa a colocar pontos defeituosos naquele companheiro. E vejam só, a gente nem conhece, a gente nem conviveu, a gente não sabe nada da vida de fulano, mas a gente sabe que o fulano não é bom por conta disso, disso e disso. Como é que você sabe que ele não atua aqui e ali? Não, porque eu sei, eu ouvi falar
que ele não colabora, que ele poderia colaborar muito mais. Para que esse dinheiro todo se ele não faz chegar a quem é necessitado? Mas como é que a gente sabe, gente? Então, a gente já começa a colocar pechas em determinadas pessoas porque elas fogem a um determinado padrão e saem daquela média. E para a gente, isso já é motivo de fazer chegar lá alguma coisa que deprecia a imagem do companheiro ou da companheira. E nós fazemos isso gratuitamente, tá? Fazemos isso de uma forma gratuita. Porque se o fulano é famoso, ele tem esse ou aquele defeito. Se ele tem muito recurso financeiro, ele tem esse ou aquele defeito. E é necessário, primeiro de tudo, né, que a gente se informe para que aquilo que a gente está falando não esteja afastado da verdade. E outra coisa, como diz um amigo meu, Deus deu uma vida para cada um. Né? Eu me preocupo com a minha, que já está, às vezes, é até muita coisa. Às vezes é até demais, sem eu me preocupar com a vida de terceiros, principalmente naquilo que não retrata a verdade. Porque essa lei que eu disse para vocês, que nada é por acaso, e a gente já sabe disso, é a lei que vai fazer com que a gente, que nesse momento, nós que estamos aqui, detentores ou não de um recurso financeiro privilegiado e tudo mais, gente, a gente vai voltar. Será que vai ser sempre assim? Deus gostou muito de mim, e isso eu tenho certeza, né, que Ele me ama, né? De tal forma que sempre vai me dar aquela condição para que, pelo menos financeiramente, eu não tenha nenhum tipo de problema. Vai ser sempre assim? Foi sempre assim? Dificilmente. Dificilmente. Porque nós precisamos passar por inúmeras experiências nesse nosso processo de aprendizado, nesse nosso processo de caminhada em relação a tudo aquilo que nos fará progredir de uma maneira satisfatória e real. E quando nós falamos desse recurso, que é um recurso que pode ser e deve ser aquele que vai nos acrescentar, nós temos que fazer o melhor proveito dele. O melhor proveito. Deixa eu pegar aqui o Evangelho, que fala aqui, ó, desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procuram resolver inutilmente. Olha só. É um problema que se procura resolver inutilmente. Mas peraí, não está falando, Jorge, que esse que tem muito recurso, ele deveria e poderia colaborar com esses que não têm nenhum recurso? Sim, sim. Mas colaborar é uma coisa, participar é uma coisa. E fazer cessar aquela condição de pobreza é completamente diferente. Completamente diferente. Nem se pegássemos as maiores riquezas do mundo e partilhássemos igualmente para todos nós que estamos aqui, resolveríamos esses problemas. Querem ver por quê? Olha só. Vou começar de novo aqui. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procuram resolver inutilmente quando se leva em consideração apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Isso acontece por uma razão muito simples. É que os homens não são igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Houve um tempo, vocês devem ter ouvido falar nisso. Lembram da reforma agrária? Há muitos anos atrás, o governo implementou a reforma agrária e começou lá pelas regiões amazônicas. O que constituía essa reforma agrária? Companheiros que tinham uma necessidade de ter um espaçozinho para plantar, para construir sua casa própria, tirar recursos daquele espaço. O governo deu um pedaço de chão para cada companheiro que estava ali cadastrado e que se comprovou a necessidade.
todos ganharam dentro daquilo que foi objeto de uma análise e tal. O governo chegou lá e deu. Passado um tempo, retornaram lá e boa parte daqueles que ganharam já não tinham mais. E outros que também ganharam adquiriram desses que também ganharam. Passado mais um tempo, mais uns anos, voltaram lá e poucos companheiros, que como todos ganharam um pedaço, eram detentores de quase tudo aquilo que foi distribuído gratuitamente, a ponto daqueles companheiros que já não tinham mais o seu pedacinho, o seu quinhão de terra, trabalhavam para esses que foram adquirindo. Mas como isso? Todo mundo não ganhou igual? Todo mundo não foi aquinhoado lá com o mesmo pedaço de terra? Sim. Mas a pergunta é, eles eram inteligentes igualmente? Eles trabalharam igualmente? Eles se dedicaram igualmente? Entenderam? Então, esses que se dedicaram mais, esses que, no exercício das suas inteligências, procuraram fazer com que as coisas prosperassem e até se multiplicassem, esses companheiros foram adquirindo os de outros. Entendem por quê? Mesmo que hoje toda a riqueza fosse distribuída igualmente, as misérias não iriam cessar? Porque nós não somos iguais. Gostamos de trabalhar igual? Nos dedicamos tanto quanto? Somos tão empenhados num processo de progresso igualmente? E outra coisa, a gente sabe muito bem disso. Se nós ganharmos um dinheirinho hoje, vamos trazer aqui o bem populesco, existem alguns companheiros que imediatamente param de trabalhar. Imediatamente param de trabalhar para gastar aquilo que ganharam. E a partir de determinado momento, quando estiver quase acabando ou já tiver acabado, eles voltam a buscar uma ocupação. Vamos lá. Aliás, vamos lá, falamos aqui dos sobres, previdente para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que se a riqueza fosse repartida igualmente, daria a cada pessoa uma parte mínima e insuficiente, mesmo com toda essa riqueza. Que supondo-se essa divisão realizada, o equilíbrio em pouco tempo seria rompido. Olha só, o equilíbrio em pouco tempo seria rompido, por causa da diferença de caracteres e de aptidões de cada um. Que supondo a divisão possível e durável, tendo cada um apenas o necessário para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos. Existem companheiros, na sua maioria, que têm um recurso financeiro privilegiado. Já observaram como esses companheiros trabalham? Já pararam para observar? Gente, mas o que é isso? Esse rapaz aí vai morrer trabalhando? O camarada tem 70, tem 80 anos e está trabalhando como se ele estivesse iniciando a vida ali. Ele é o primeiro a chegar. Eu me lembro uma vez do Antônio Hermílio de Moraes. Ele já faleceu. Eu era fã dele. E o Antônio Hermílio de Moraes, ele é o dono da Votorantim, uma das maiores empresas da América Latina, produção de cimento e muitos outros derivados e tudo mais. Ele morava perto do trabalho dele. Ele saía da casa dele todo dia, 6 horas da manhã, e ia andando até o trabalho. Não era muito longe. É como se fosse daqui, talvez ali no início da rua, ali em cima, onde tem aqueles restaurantezinhos ali e tal. Ele ia andando e ele cumprimentava as pessoas, todo mundo conhecia ele. Ele empregava milhares de pessoas.
E ele era o último a sair da empresa dele. Necessidade do recurso financeiro? Certamente que não. Certamente que não. Ele tinha 4 filhos. E ele dizia que todos os filhos dele começaram na empresa como office boys. Todos. Porque ele achava que seria justo que eles aprendessem todos os processos que a empresa poderia produzir. E olha que pessoas bem instruídas, bem orientadas, bem capacitadas, mas ninguém começou com cargo de direção, ninguém começou com diretoria, começaram num processo de aprendizado e entendimento. Até para poder conhecer também os outros funcionários e dar valor ao que os outros faziam. Então, a gente fala assim, gente, aquele camarada ali só pode ser português mesmo, né? Porque ele já está cedinho lá no negócio dele, já está. Isso aí é coisa de português, não é coisa de brasileiro, não. A gente sabe muito bem que se você não estiver à frente do seu negocinho, como é que as coisas se dão. Mas a gente olha para aquilo que é a conquista dele, material. A gente não olha para o trabalho, a gente não olha para o empenho, a gente não olha para um processo de dedicação que fez com que ele chegasse naquele momento. Vamos lá, deixa eu ler uma outra coisa que é interessante para a gente aqui. Que supondo-se que essa divisão desse a cada um necessário, não haveria mais o estímulo que leva o homem a grandes descobertas e empreendimentos úteis. Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou me empenhar? Essas grandes descobertas, vocês podem observar que, na grande maioria, é objeto de muita dedicação. Essas pessoas, esses espíritos, são empenhados mesmo em fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma. E abnegados, tá? Se Deus concentra a fortuna em certos lugares, é para que dali se expanda em quantidades suficientes, segundo as necessidades. Admitindo-se esse raciocínio, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa ainda é uma prova da sabedoria e bondade divinas. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que ele chegasse, por sua própria experiência, a diferenciar o bem do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem, nem ao mal. Se assim não fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A riqueza é um meio de experimentá-lo moralmente. Olha só, a riqueza é um meio de experimentar moralmente ao homem, ao espírito, a cada um de nós. Mas, como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, eis porque incessantemente a transfere. Incessantemente. Hoje mesmo, eu estava conversando com um senhor, na parte da tarde, e aí a gente estava falando da empresa Itapemirim. É uma empresa de ônibus. Era a maior da América Latina. E o dono da Itapemirim tinha 2 filhos, um casal de filhos, ambos do coração. E a Itapemirim acabou. Ele morreu. A Itapemirim acabou. Simplesmente se desmantelou, esfacelou. Outras empresas foram comprando pedacinho, pedacinho. Os filhos não quiseram saber. E a gente pensa assim, gente, mas como eles, detentores desse poderio, dessa condição, que poderia inclusive levá-los a uma vida confortável por demais, se é que já não tinha, acredito que tivesse, por que eles não deram continuidade a nada daquilo? Não fizeram, não estavam prontos, por um motivo qualquer, exerceram o seu livre-arbítrio e resolveram não dar continuidade. Agora, há pouco tempo, não sei se vocês ouviram falar, que o dono da C&C, conhecem a C&C? Essa casa de... Não é CVC, não, C&C. Isso, né? A C&C foi vendida. Falei, pô, venderam, venderam.
O dono morreu, 2 filhas falaram, não queremos nada disso. Não queremos nada disso. Uma é médica e a outra eu não sei qual é a área de atuação. Venderam tudo. Vocês não vê mais uma CC. Eram lojas boas, dentro de shopping, inclusive, algumas. Venderam tudo. Não quiseram saber. A gente fala assim, pô, mas como, né? O normal é que nossos filhos deem continuidade, né? Aquilo que a gente propõe e tudo mais. E aí a gente vê a orientação do plano espiritual falando para a gente o seguinte, essas riquezas trocam de mãos. Uns não querem, outros botam tudo a perder. O fato é que a cada vez que nós estamos aqui, nós estamos diante de um quadro diferente. É o exercício do nosso livre-arbítrio. E o que existe nisso aí que nos causa algum tipo de surpresa, alguma coisa? A gente fica meio assim, né, meio confuso até na análise, porque a gente acha que aquela família tem que dar continuidade, aquele que começou tem que terminar ou não terminar, mas não é assim não. Nós temos que viver muitas experiências, nós temos que viver experiências como detentores de muito, como detentores de pouco, razoável, e como detentores de nada. É a nossa evolução espiritual, é a nossa caminhada espiritual para uma direção dessa formação que a maturidade exige de nós, exatamente para que diante dessa vivência a gente tenha melhores práticas. E é um erro, hein? Vejam bem, é um erro acharmos que só por conta do que a gente vê aqui que as coisas são dessa forma, vitaliciamente. Quem não tem nada não vai ter nada nunca. Quem tem muito vai ter muito sempre. Não. É um momento. É apenas um momento. É apenas esse momento. Isso não vai se perpetuar, não. Aquilo que a gente muito acumula, sem que esteja revestido de qualquer situação que possa ter ali uma consistência colaborativa, isso se perde, pessoal. Isso vai embora. Lembram do Tio Patinhas? O Tio Patinhas todo dia botava uma roupa de banho, chegava lá num forte lá, alguma coisa parecida, mergulhava naquela montanha de dinheiro, depois, como se aquilo fosse uma piscina, um piscinão, depois saía de lá e vivia como se miserável fosse. Como se miserável fosse. Ele não gastava, mas nem de perto, aquilo que ele era detentor. E nem propiciava aos sobrinhos dele, que ele tinha lá 3 ou 4 sobrinhos, sei lá, alguma coisa assim, que também estavam com ele nesse processo de agrura, porque para ele o importante era acumular, não gastar. O que foi feito daquela fortuna do Tio Patinha, gente? Se alguém tiver notícia aí, depois vocês me informem. Entenderam? Porque, né? Ele acumulou. E alguém, em algum momento, talvez tenha feito uso daquilo lá. Vamos lá. A riqueza é um meio de experimentar o espírito moralmente. Mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva. Eis porque incessantemente a transfere. Cada um deve possuí-la para se exercitar na maneira de servir-se dela e provar que sabe utilizá-la. No entanto, como há a impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, além disso, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, em consequência, o aperfeiçoamento da terra sofreria, cada um a possui por sua vez. Assim sendo, aquele que hoje não a tem, já a teve ou a terá em outra existência. O que agora dela possui, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação.
A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. A gente quer. Mas, na verdade, muitos de nós nem sabemos por que queremos. A gente primeiro acha assim, eu brinco dizendo o seguinte, quando eu era rapazinho, eu queria porque queria uma casa com terraço. Eu achava o máximo, pessoal. Uma casa com terraço. Esteticamente, visualmente, logicamente que também um determinado símbolo de poder, talvez pela minha origem, eu achava o máximo. E eu morava em Cordovil, bairro Cordovil. Alguns de vocês, se não conhecem, devem ter ouvido falar. E aí, quando eu me casei, um tempo depois eu vim morar em Jacarepaguá, numa casa com 2 andares e terraço. Sensacional. Um tempo depois, os quartos eram em cima, embaixo, sala, banheiro, cozinha. Um tempo depois, eu me dei conta que muitas coisas tinha que subir a escada, né? Uma vez eu esqueci a carteira na hora de sair, e aí já estava lá no portão, então eu falei, cadê minha carteira? Aí minha esposa falou assim, você deve ter deixado no quarto. Aí eu, naquele olhar pidão, né? Ela falou, não vou não. Vai lá. E eu fui e peguei a carteira que de fato estava lá em cima. Isso para ir no 2º andar. E o terraço, que era um andar mais em cima. O uso do terraço, gente, era quase nenhum. Quase nenhum. Eu ainda ficava chateado porque tinha que ir lá em cima limpar o terraço. Muitas das vezes a gente quer porque quer. Mas a gente nem sabe por que quer. A gente nem está envolvido verdadeiramente na real razão por que queremos. É importante que, na condição de espíritos caminhando para esse progresso, que a gente está todo o tempo falando aqui, hoje já possamos tomar as melhores decisões. Para que a gente não fique achando que o pai é injusto, que o pai não nos vê, que o pai está distraído quando não faz chegar a gente aquilo que a gente quer de verdade. E, por outro lado, para quando a gente, porventura, tiver e perder, ou deixar de ter, a gente não fique achando também que Deus também foi injusto, que foi distraído, não olhou para mim e, por conta disso, eu deixei escorrer entre os dedos aquilo que eu tinha. O fato é que, como vimos, se essa riqueza fosse distribuída igualmente, a partir de determinado momento nós comprometeríamos muito o progresso e ainda assim não resolveria as questões. Por quê? Porque nós temos que nos aprimorar espiritualmente, de forma que possamos amadurecer para que as nossas conquistas sejam conquistas reais. Porque senão, ou vamos dar muita importância para aquilo que essas riquezas traduzem, a ponto de não valorizarmos nada mais, ou então vamos blasfemar, dizendo que não fomos justiçados quando Deus nos privou e muitas das vezes nos poupou de uma depreciação quando não fez chegar a nós aquilo que nós gostaríamos que efetivamente chegasse em conformidade com a nossa vontade. Tenhamos tolerância, paciência, tenhamos principalmente um olhar generoso, porque o nosso Pai é esse Pai de amor, que faz chegar a nós tudo aquilo que é de nossa necessidade real, e entendamos que vamos estar aqui, como já estivemos, muitas outras vezes, de forma que nós vamos poder, sim, cada vez mais trabalhar, exercitar, colaborar para todo esse processo criativo que Deus nos colocou
à disposição. Então, atenção, cuidado, zelo, orar e vigiar e nunca é demais. E cada vez que nós passamos os olhos aqui, nesse capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, é exatamente para que a gente entenda o nosso momento, que não é um momento de tanto progresso assim, a ponto de discernir aquilo de muito que temos ou aquilo de pouco que temos. Mas o que temos é em conformidade com a vontade do Pai e com as nossas necessidades também. Sempre é muito bom estar aqui nessa casa de José, esse carpinteiro dedicado, esse companheiro que faz chegar a nós tudo aquilo que é de nossa necessidade, essa casa que nos abraça, nos consola, que a gente também já percebe a ambiência. Quando a gente cruza lá o portão, a gente já se sente aqui muito acolhido. Que bom que vocês vieram, que bom que eu vim, para que esse processo de integração continue se dando, acontecendo, e que Jesus, esse nosso generoso irmão, que faz chegar tudo que o Pai tem de melhor para nós, e esse companheiro cada vez mais continue preenchendo os nossos corações diante das nossas reais necessidades. Fiquem bem, fiquem em paz e que nós caminhemos aí muita coisa relativamente a essa maturidade espiritual que tanto precisamos. Graças a Deus.